Dia para todos vocês, que vocês estejam recebendo no coração a influência celestial que eu senti desde quando aqui cheguei. Já havia feito planos de estar aqui em pelo menos outras 2 ocasiões, combinamos com o pastor Cristiano, mas durante a semana alguma coisa aconteceu e foi necessário que nós reagendássemos, e hoje estou agradecido a Deus por poder estar aqui, revendo alguns, conhecendo outros. É um privilégio. Eu percebi aqui no momento da oração algumas pessoas emocionadas à frente. E me lembrei que a vida é assim mesmo, né? Idas e vindas, encontros e desencontros, lágrimas e alegria. Mas um dia nos reencontraremos na casa do Pai, em definitivo, e nós nunca mais iremos nos separar. Internet é aquele lugar onde você encontra muita informação, todo tipo de informação, mas não necessariamente informação de qualidade. Um dia desses, por exemplo, já faz algum tempo, eu me deparei com a seguinte estatística: de cada 3 pessoas que existem no mundo, 2 são feias. Aí eu fiquei pensando, mas que critério usaram para separar o feio do bonito? Isso é algo que me parece tão subjetivo. Mas seja como for, pelo sim, pelo não, olhe agora para quem está do seu lado, por favor. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela que ela é um filho ou uma filha linda de Deus. Diga para ela, por favor. Gente, é só para elogiar. Tem gente abraçando, tem gente beijando. É só um elogio. É só uma lembrança. Na nossa estatística é assim: 3 em cada 3 são lindos, né? Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir a projeção. Por favor, coloque os slides que vamos compartilhar. Obrigado. Nós trouxemos um tema para dividir com vocês. E esse tema está relacionado com a administração da vida. São conselhos que eu quero dividir com vocês aqui. A sabedoria popular diz que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas hoje nós queremos contrariar esse provérbio popular com um provérbio bíblico. Antes da leitura, porém, eu quero convidar você a fechar os olhos, inclinar a cabeça. Nós vamos pedir a bênção de Deus uma vez mais para esse momento. Nosso Deus e nosso Pai Celeste, nesse instante nós queremos te fazer um pedido. Impressiona o nosso intelecto e alcança as nossas emoções por meio da exposição da sua palavra. Já percebemos a influência do seu Espírito por meio das músicas, da recepção, o momento de oração, a oportunidade para te adorar por meio de dízimos e ofertas. E tudo isso, de uma forma ou de outra, falou a nós. Nós vamos voltar os olhos para a sua palavra. O nosso pedido é nessa manhã agora. Fale a nós e ministre as nossas necessidades. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Salomão registrou no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 6, com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Eu não sei se a essa altura da sua vida você já se deu conta, mas nós vivemos numa guerra. Nós vivemos numa guerra, matando um leão por dia. E de acordo com as palavras de Salomão, um dos instrumentos mais importantes para quem vai à guerra são os conselhos. O que Salomão está nos dizendo aqui é que a pessoa com maior chance de obter vitória nas batalhas travadas nesse mundo louco é aquela pessoa que não perde nunca a capacidade de ouvir.
É aquela pessoa que, apesar de ter já muita informação ou formação, ou ainda a experiência acumulada pelos anos vividos, ela não se ensoberbece, ela não se orgulha a ponto de não querer se assentar, ouvir, escutar humildemente. Eu repito, o que eu vou dividir com vocês aqui, com base na Bíblia, são conselhos, 4 conselhos. A minha responsabilidade é apresentar os conselhos, incorporá-los à minha vida. Mas cada pessoa que está aqui nessa manhã, e cada pessoa que nos acompanha por meio da internet, vai precisar tomar a sua decisão acerca do que fará com esses conselhos. O que eu posso assegurar para você, a certeza que eu posso te dar, é que se você tomar a decisão de colocar esses 4 conselhos em prática na sua vida, a partir de hoje, em menos de 1 ano, a sua vida estará num patamar acima daquele que ela se encontra agora, nas mais diferentes áreas: relacionamento, profissional, espiritual, financeiro, as mais diferentes áreas. Quantos conselhos? 4. O primeiro deles vem do apóstolo Paulo. Paulo escreveu: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O primeiro conselho, portanto, é: seja sempre agradecido. Mesmo que você esteja lidando com muitos aborrecimentos no seu trabalho, mesmo que você tenha recebido um diagnóstico médico desfavorável, ou é você que está doente, ou é alguém que você ama, mesmo que o seu casamento esteja aos frangalhos, faça da gratidão o seu estilo de vida. Não permita que o mal que atingiu uma área da sua vida tire de você a capacidade de ver as outras áreas que não foram atingidas. E faça o quê? Agradeça a Deus. Não é que você tenha que ser agradecido a Deus por tudo que acontece na sua vida. Paulo não escreveu por tudo deem graças, ele usou uma outra preposição. Ele escreveu em tudo deem graças. A ideia por trás das palavras do apóstolo é que toda pessoa, se olhar ao redor, independentemente das circunstâncias, vai encontrar pelo menos um motivo pelo qual ela pode ser agradecida a Deus. Por exemplo, perdi o meu emprego, mas estou com saúde, então louvado seja Deus. Perdi a saúde, mas os meus filhos estão bem, então louvado seja Deus. Não permita que a dor embace os seus olhos e tire de você a capacidade de ver áreas da sua vida que não foram atingidas pela dor. E quando você perceber isso, seja agradecido a Deus. Pastor, você está dizendo isso porque não sabe como eu tenho sofrido com gente que apunhala pelas costas. Ao invés de você fixar o seu pensamento em quem traiu a sua confiança e com isso azedar o seu coração, pense naquelas pessoas que ofereceram para você um ombro amigo e faça o quê? Seja agradecido a Deus. O primeiro conselho então é: faça da gratidão o seu estilo de vida. O segundo conselho vem diretamente dos lábios do Senhor Jesus. Ele disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, primeiro o reino, as coisas depois. Primeiro o espiritual, o material depois. Aliás, quem dá prioridade ao reino de Deus nem precisa ficar tanto atrás, correndo atrás das outras coisas, porque quem acrescenta as outras coisas é o rei
do reino. Então, o segundo conselho é: quando você for tomar as suas decisões mais importantes ou menos importantes, tome as suas decisões com base nos princípios do reino de Deus. Princípios esses revelados na sua palavra. Agora, em especial, considere 3 áreas da sua vida dentro desse segundo conselho. Uma área é o namoro. Eu agora, nesse momento, estou falando especificamente para pessoas solteiras. Eu não estou falando agora para quem já se casou. Eu estou falando para os solteiros que estão namorando ou não. Aliás, só uma curiosidade. Será que tem alguém aqui que gostaria de chegar ao final do ano de 2025 namorando com um namorado ou uma namorada? Será que tem alguém? Você pode levantar a mão? Uma mão só, se levantar as duas fica parecendo desespero, né? Eu quero tranquilizar seu coração e dizer que vai dar certo. Para mim deu, né? Vai dar certo para você também. Gente, preste atenção no que eu vou dizer. Não se mata a solidão colocando qualquer um do lado. Não se mata a solidão colocando qualquer um do lado. Eu conheço gente maravilhosa, eu conheço gente extraordinária, que acarretou um grande sofrimento sobre a sua vida, porque se colocou ao lado de gente errada. Especialmente as pessoas que são carentes do ponto de vista afetivo, do namoro, têm sido presas fáceis nas mãos de pessoas sem caráter, por uma razão muito simples. A pessoa que é carente desse ponto de vista, muitas vezes ela pensa com o coração, ela não pensa com a razão. E você não pode seguir o seu coração, você tem que guiar o seu coração. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nós lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o compreenderá? Existe gente hoje vivendo de cama em cama. Essas pessoas vão deixando pedaços de si nas camas por onde passam, e elas vão carregando consigo fragmentos das pessoas com as quais se relacionaram e formam um verdadeiro Frankenstein afetivo. A pessoa já não sabe mais nem quem ela é. Por causa dos seus muitos amores, dos seus muitos relacionamentos, ela perdeu a sua identidade. O triste é que quem pensa com o coração perde a capacidade de ouvir. Você fala para a pessoa, é como se você estivesse falando com essa coluna aqui. Quem pensa com o coração perde a capacidade de enxergar. A pessoa não consegue enxergar o amanhã, ela só consegue ver o agora. Ela não consegue pensar a longo prazo, ela só pensa a curto prazo. Mas a pior coisa que pode acontecer com quem se coloca ao lado de gente errada num relacionamento como o namoro é estar ao lado da pessoa errada impede a chegada da pessoa certa. Quando você assume um relacionamento de namoro como um compromisso e você se colocou ao lado da pessoa errada, pode ser que a pessoa certa está de olho em você, mas ela não vai te abordar. Porque se ela fizer isso, então ela é a pessoa errada também. Então, por amor a você mesmo, não se coloque num relacionamento como namoro ao lado da pessoa errada. Isso vai impedir a chegada da pessoa certa. Uma outra área importante dentro desse segundo conselho tem que ver com a gestão financeira, com a administração das finanças.
E eu gosto muito do que escreveu o cronista, 1 Crônicas 29, 12 e 14. Riquezas e glória vêm de ti, tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Escuta o que eu vou te dizer. Há exceções, mas em geral, não existe forma de obter dinheiro que seja ao mesmo tempo fácil e honesta. Ou é uma coisa ou é outra. As duas não tem jeito. E é importante a gente relembrar isso exatamente no momento em que o nosso país está sendo assolado por apostas online, as bets, e pessoas e famílias têm sido afetadas. Eu quero dizer para você nessa manhã, não sucumba diante da cilada do dinheiro fácil, não importa como ele venha a se configurar. Lá no Rio, eu conheci uma pessoa e ela diz assim para mim: não, pastor, comigo é na manteiga. Gente, cuidado com a molezinha, cuidado com a esperteza. Não sucumba diante da cilada do dinheiro fácil. E quando o recurso chegar às suas mãos, o salário, a renda, a pensão, a aposentadoria, não importa. O dinheiro honesto chegou às suas mãos. Lembre-se, foi Deus quem proporcionou. Porque se Ele não tivesse te dado inteligência, saúde e oportunidades, de que outra forma você receberia recursos na sua mão, a não ser como doação? E quando esse recurso chegar às suas mãos, seja agradecido a Deus, demonstrando a Ele gratidão pelos canais e meios que Ele indicou na palavra, que nós chamamos de dízimo e ofertas. Agora, eu preciso abrir aqui um parêntese, porque eu sei que eu estou falando para gente esclarecida. O dízimo não é uma apólice de seguro contra o inferno. O dízimo não é um visto no passaporte para Nova Jerusalém. O dízimo não é um instrumento de barganha onde você negocia com Deus no balcão da fé. Dízimo é uma questão de honestidade. É ser íntegro, é ser correto, é ser honesto. É você devolver a Deus aquilo que Ele reivindicou que fosse devolvido. Enquanto que a oferta é uma expressão de gratidão a Deus pelas bênçãos materiais que você tem recebido. Então, ao administrar as suas finanças, leve em consideração os princípios do reino de Deus. E para fechar o segundo conselho, lazer. Eu não quero aqui ser estraga-prazeres na vida de ninguém. Mas a sua vida certamente será estragada se para o momento da sua obtenção de prazer, lazer, diversão, entretenimento, não importa como você queira chamar, seria melhor que Deus não estivesse vendo. Eu vou ser mais claro. Se para o momento da sua obtenção de prazer, entretenimento, diversão, lazer, seria melhor que Deus estivesse distante, de costas, com os olhos fechados, então saiba, você está se auto-sabotando. E essas são as 3 áreas da vida onde os seres humanos mais se sabotam, onde eles mais se desconstroem. A maneira como eles lidam com as finanças, a pessoa que eles colocam ao lado para um relacionamento como namoro, e o tipo de lazer e entretenimento em que se propõe. Leve em consideração os princípios do reino de Deus ao tomar as suas decisões. Terceiro conselho, escolha bem as suas amizades. A vida é uma jornada longa. E para essa jornada nós precisamos de apoios, nós precisamos de amigos, e não há nada de errado com isso, isso é parte do que nos faz seres humanos. Nós precisamos de apoios, de amigos. Agora,
Escolha bem as suas amizades. Lá em Minas, a gente tem um ditado: o bom não traz estrela na testa. Já ouviu isso? O bom não traz estrela na testa. Em outras palavras, o que esse ditado quer dizer é que num primeiro momento você não vai saber se aquela pessoa é ou não a pessoa indicada para ser a sua amiga, o seu amigo para valer. E como nós não sabemos, nós precisamos testar as pessoas que são candidatas a serem nossos amigos mais próximos. E como a gente faz isso? Tem muitas formas, uma que não falha de jeito nenhum. Pense aí em 3 pessoas, 4, 5 pessoas candidatas a serem suas amigas. Para cada uma dessas pessoas, fabrique e conte uma história diferente. 5 pessoas, quantas histórias diferentes? 5. E depois que você fizer isso, de maneira que só você e aquela pessoa conheçam aquela história, diga para ela o seguinte: olha, por favor, não conta isso para ninguém. As palavras que causam uma verdadeira coceira no ouvido do fofoqueiro. Fofoqueiro é uma palavra muito carregada, né? A pessoa que gosta de relatar os fatos. Você diga para ela: não conta isso para ninguém. E aí, deixa o tempo se encarregar de fazer o resto. Quando uma ou mais daquelas histórias começarem a se disseminar, você já vai saber por meio de quem foi. E aí você vai lá na sua lista e deleta o nome do coleguinha. Não serve para ser seu amigo. Porque o pilar mais importante da amizade se chama confiança. Se você não pode confiar, não há por que ter amizade. Pais e mães têm chorado para mim muitas vezes a perda dos seus filhos para o mundanismo. Marido e esposa, quantas vezes me procuraram dizendo: pastor, eu não estou reconhecendo a pessoa com a qual eu me casei. E quando a gente ia acompanhar, sempre havia por trás ou um amigo ou uma amiga. O apóstolo Paulo escreveu: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Amigos, nós temos que ser maduros para aprender a perder gente. Gente que não acrescenta. Gente que não edifica. Pessoas que nos tiram de perto de Deus, que nos confundem quanto aos nossos valores e princípios. A amizade equivocada deforma. A amizade equivocada corrompe. E deformar é transformar em pior. É isso que uma amizade equivocada vai fazer com você. Ela vai transformar você em uma versão pior de você mesmo. Nós temos que ser maduros para aprender a perder gente. Vejam, nós somos o resultado dos nossos encontros. Eu sou o que sou porque eu me relaciono com quem me relaciono. Ué, pastor, o que eu vou fazer então? Eu vou viver isolado no meio do mato? Vou me retirar do convívio com a sociedade? Viver numa bolha? Não. Isso não é bíblico e nem cristão. O que você precisa fazer é ser seletivo. Esteja com todos, mas seja apenas com alguns. Para estar com, seja inclusivo. Para ser com, seja seletivo. Escolha bem as suas amizades. Quarto e último conselho vem de Salomão também. Ele escreveu: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quarto conselho é: administre o tempo com sabedoria. Um dos maiores gênios que já pisou nesse planeta do campo das artes foi o italiano renascentista Michelangelo Buonarroti.
já morreu há 500 anos. Um gênio, escultura, pintura. As obras dele ainda são admiradas hoje na Europa. Um gênio. Michelangelo tinha uma frase lapidar. Michelangelo dizia o seguinte: não há dano semelhante ao do tempo perdido. Gente, tem muita sabedoria nessa frase. Não há dano semelhante ao do tempo perdido. O tempo passa rapidamente. Os americanos têm um ditado: o tempo voa. O tempo escoa como se fosse areia fina pelos nossos dedos entreabertos. Mas às vezes nós temos a ilusão que teremos tempo para sempre. Eu quero dizer para você que de todos os dons com os quais o Criador nos presenteou, o mais escasso deles se chama tempo. Se você perder dinheiro, é possível que você recupere. Se você perder a saúde, dependendo da gravidade da situação, a sua saúde pode ser restabelecida. Agora, se você perder tempo, você perdeu. Não existe esse negócio de recuperar tempo perdido. Tempo é assim. Se foi. E aquilo que se foi, você não tem de volta mais. Cada volta que o ponteiro mais rápido do seu relógio dá, é 1 minuto que se foi. Sabe quando você terá esse minuto de volta na sua vida? Nunca mais. Porque tempo é assim. Você perdeu, você perdeu. Um teólogo escocês, já faleceu, viveu no século XX, William Barclay. Aliás, leia qualquer coisa que você encontrar de William Barclay. Qualquer coisa. William Barclay dizia: a maior ilusão humana é julgar que o nosso tempo é infinito. A maior ilusão humana é julgar que o nosso tempo é infinito. Uma coisa que eu gosto no tempo é que o tempo é extremamente democrático. São 24 horas para todas as pessoas. E aí não tem aquele negócio de que é branco, é preto, é rico, é pobre, é brasileiro, é americano, é cristão, é ateu. Não. 24 horas para todos. Dessas 24 horas, dormindo, você passa quantas delas? 8 horas, talvez. Isso quer dizer que se você tiver uma expectativa de vida, se você atingir 75 anos de idade, terá passado 25 anos da vida dormindo. Gente, tá bom, né? Porque algumas pessoas não contentes com isso, elas dormem 9, 10, 11, 12. Aí não é um ser humano, é um urso. Aí não dorme, hiberna. Você encontra com a pessoa depois de um feriado prolongado e pergunta para ela como você aproveitou o seu feriadão. Você imagina que a pessoa vai te dizer: eu li um livro interessante, assisti um filme bacana, fiz uma viagem, conheci um restaurante novo. E a pessoa diz assim: eu passei meu feriadão todo dormindo. E já estou de olho no calendário que no mês que vem tem um outro feriado e eu vou dormir ele todo também. Como é que pode? O tempo voa. Eu me lembro quando eu era adolescente, lá na igreja onde passei a minha adolescência, lá no leste de Minas, a igreja de Coronel Fabriciano. O assunto que eu tinha com os adolescentes naquela época era a moça da igreja que mexia com o nosso coração. O assunto era esse. Era aquela menina que quando começava a andar pelo corredor central daquela igreja, cada passo que ela dava, o coração da gente estremecia. E eu, para não perder tempo, pedi logo a mais linda delas em casamento. E eu era menino ainda. O Fabinho conhece. Há 2 anos eu voltei àquela igreja e reencontrei muitos daqueles ex-adolescentes, agora todos nós quarentões. Infelizmente era uma cerimônia fúnebre. E o assunto mudou. O assunto é onde você está morando, o que você está fazendo, quantos filhos você tem. Eram outros assuntos. Porque o tempo passou. E quando eu reencontrar aquela turma de novo, depois dos 60, o assunto será outro. O assunto talvez será: olha, eu conheci um geriatra atencioso, um médico, está aqui o contato da clínica dele.
Ele vai te atender bem. Porque, gente, tempo voa. 24 horas, 8 você passa dormindo, te sobraram quantas horas? Quantas horas? Em tese seriam 16, só que dessas 16, 8 horas você já vendeu para o seu patrão. Porque a gente tem que pagar os boletos. Não, eu não sou empregado, eu sou empregador. Então, aí que 8 horas não vão ser suficientes mesmo. No final das contas, vão te restar em tese 8 horas. Grava o que eu vou te dizer. A qualidade de vida que você terá e o nível de desenvolvimento que você atingirá serão diretamente proporcionais ao uso que você fizer dessas 8 horas que te restaram, porque em grande medida o que faz a diferença entre uma pessoa e outra é a maneira como elas utilizam o tempo. Em grande medida o que faz a diferença entre uma pessoa e outra é a maneira como elas utilizam o tempo. E ao você administrar o tempo, dê prioridade para Deus. Tome a decisão de começar o seu dia com Deus. Separe a primeira hora do dia para Deus. Separe a primeira hora do dia para colocar os seus joelhos no chão e abrir o seu coração para Ele e falar das suas alegrias, tristezas, preocupações, frustrações, temores, ansiedade, expectativa, planos, tudo. Obrigado. Chegou em boa hora. Abra a Bíblia. Não para fazer uma leitura mecânica, mas para ler de maneira meditativa. Eu não estou falando, gente, daquelas orações de 30 segundos, e nem daquela leitura da Bíblia ou de alguma meditação diária, onde você tem um livro numa das mãos, e com a outra mão você já segura a maçaneta da porta, louco para abrir a porta e sair correndo para o trabalho ou para a escola. Esse tipo de meditação, esse tipo de comunhão, isso não vale um doce. A gente precisa aprender a passar tempo significativo com Deus. Um dia desses eu fui surpreendido positivamente, vendo um ator de Hollywood discursar na formatura do ensino médio de uma escola nos Estados Unidos, uma high school. Ele foi o orador convidado. Provavelmente você já assistiu alguns filmes com ele, eu assisti vários, alguns bons, outros nem tanto. Ele é bem conhecido, o nome dele é Denzel Washington. E eu fiquei prestando atenção no discurso dele. O que ele teria para dizer para aqueles formandos? Ele falou muitas coisas boas. Na verdade, tudo que ele falou se aproveita. Mas uma coisa em especial me chamou a atenção. Ele disse assim: lá estavam os alunos, trajados com a beca, os pais orgulhosos, os professores, direção da escola. E ele disse: quando você for deitar à noite, coloque os seus calçados bem embaixo da cama, bem distante, para que na manhã seguinte você seja forçado a colocar os seus joelhos no chão para alcançar os calçados. E quando você estiver com os joelhos no chão, ele continuou: lembra, você só acordou porque ele quis. Você só acordou porque ele quis. Gente, eu não sei como é que existem pessoas que se aventuram a viver nesse mundo que parece um mar revolto, sem começar o dia na presença de Deus. Lá em casa, a minha esposa e o meu menino, nós temos um pacto. Nós temos uma aliança. Ninguém sai de casa sem passar tempo na presença de Deus. Porque quando você passa tempo com Deus, quando você prioriza a comunhão com Deus, aquele momento é tão significativo que ele restaura as suas forças, ele te traz energia, ele alivia os seus ombros cansados desses fardos que o inimigo das almas ou o mundo colocam sobre nós.
Quando você escolhe passar tempo com Deus no início de cada dia, lendo a Bíblia, meditando, orando, você vai descobrir que você vai se cansar menos, o suor vai escorrer menos, menos lágrimas serão derramadas, os seus pés vão sangrar menos, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. 4 conselhos. Nós vivemos numa guerra, mas se você for para a guerra devidamente armado, você vai ser vitorioso. Qualquer pessoa aqui pode ser vitoriosa, se for para a guerra devidamente armado, com os conselhos da palavra de Deus. E nós vimos 4 aqui nessa manhã. Será que a gente consegue se lembrar? Primeiro conselho qual é? Seja sempre agradecido. Segundo conselho, tome as suas decisões com base nos princípios do reino de Deus, em especial em 3 áreas da vida. Quais são? Namoro, finanças, lazer. Terceiro conselho, escolha bem as suas amizades. Quarto e último, administre o seu tempo com sabedoria. Será que há alguém aqui nessa manhã que quer dizer para Deus: Senhor, eu estou disposto a seguir os conselhos que a sua palavra nos apresentou nessa manhã? Será que há alguém? Se houver, levante a mão. Você que está em casa, se manifeste também. Deus está olhando para você nesse instante. Nós vamos louvar a Deus agora e depois nós invocaremos a bênção sobre a congregação. Adore com a gente. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
servi-lo por onde for. Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.